Mas antes de tudo, Bechara, eu queria que você começasse um pouco falando sobre Bechara, sobre você. Né? Então, assim, onde Show, você começou aí a sua carreira, tudo, e como você chegou na ideia de criar a LoopPay? show. Deixa eu contar a minha história e também contar um pouquinho da Loop, porque você vai ver que é uma sucessão de acontecimentos. Mas acho que se eu fosse colocar em grandes milestones, assim, em grandes momentos, eu comecei minha carreira de uma maneira até um pouco tradicional, aqueles processos de estágio, trainee, que era muito forte lá em 2010, 2011, na indústria. Fiquei um tempo fora do Brasil depois, em alguns projetos que estavam ligados à construção, até mesmo controladoria, vivendo quase um ano e meio fora do Brasil. Tive bastante experiência e contato com empreendedores locais. Voltei para o Brasil lá para o final de 2011 com a ideia de literalmente começar a minha própria empresa. Acho que estava super empolgado naquele momento, você junta um pouquinho de dinheiro. Não era muito aquecido o mercado de VCs no Brasil ainda, então a gente não falava tanto startup, a gente falava mais começar a empresa. Estava super jovem ali, com 23 anos. Comecei uma pequena experiência, digamos assim, de controle financeiro pessoal, algo relacionado a esse tema com alguns amigos. E tive a oportunidade, na época, de conhecer o fundo da Rocket Internet. A gente teve muito empreendedor, né? A gente brinca que é a safra lá de 2011, 2012, que acabou entrando no mundo de tecnologia e empreendedorismo pela Rocket, porque foi o primeiro grande venture builder que a gente fala, colocar bastante dinheiro com teses bem ousadas no Brasil. Um dos negócios que a gente tocou na época, que a gente ajudou a formar, era a parte ali do founding team, né? O time que começa as coisas, era a Mobile, que é o e-commerce de imóveis, que está, acho que, super bem reconhecido hoje em dia no Brasil. Fiquei quase 6 anos lá com o time, olhando bastante parte de crescimento, dados, preparando a empresa para o primeiro IPO que foi feito na Europa lá em 2017. E nessa época, a gente estava muito, quando você pensa assim, depois de 6 anos quase criando empresa, começando o negócio do zero, a gente adora essa vida, né, de a cada 15 minutos muda o que parece acontecer com o futuro da tua empresa, às vezes com o teu futuro, mas que você gosta, não sabe fazer outra coisa. A gente estava tendo muita influência de modelos chineses aqui em 2017, 2016. Não sei se você lembra dessa época, mas todo mundo que era de tech estava com alguma tese meio China que se aplicava a Brasil, América Latina. Uma dessas teses era bem próxima da Meituan. Então, conversando com investidores. A Meituan era o delivery de tudo, né? Da África, uma empresa gigantesca hoje em dia. Na época, conversando com investidores, meio que pensando nessa linha de negócio e com mais um sócio que eu tinha aqui no Brasil, a gente chegou ao contato com o time da RAP, que estava começando lá em Bogotá. E aí veio o momento 2 de criar a empresa, né? Então, eu me juntei à RAP como um founding team para tocar o negócio aqui no Brasil e fiquei quase 4 anos à frente do negócio, desenvolvendo o mercado na região. A gente brinca que a gente fez aquela bagzinha laranja aparecer em quase todo lugar para quem mora em São Paulo e outras capitais. E 4 anos passados, eu fechei o meu ciclo na RAP, vendi a minha participação e me dediquei a montar uma nova tese, muito mais ligada, às vezes, até com o lado de finanças inicial. Tive algumas experiências, alguns testes que eu fiz. Reencontrei meus dois sócios, o Felipe brasileiro e o Cesário Martins. Ambos a gente já se conhecia há quase 12 anos, né? Quando a gente começou a Loop. Cada um tinha traçado um caminho diferente, todo mundo tinha passado pela Rocket, o Felipe tinha iniciado outro negócio relacionado a marketplace de serviços de diarista, o Cesário tinha ido fundar a ClickBus, também pela Rocket, depois saiu para fazer MBA fora e voltou para montar outra empresa. E a gente estava meio que os três no mesmo momento de vida, onde a gente estava encerrando os ciclos, com a ideia de montar algo que tivesse impacto. E aí surgiu, depois de várias interações e muitos testes, a Loop. E aí começamos essa aventura.
que não começou necessariamente super focada em cripto, mas acabou chegando em cripto, e a gente brinca, né, que depois que a gente começou o on-off-ramp, que é a compra e venda de cripto tokens, a gente foi cada vez mais se aproximando do mundo tradicional financeiro, até pelo estarmos no Brasil. Acho que tem muita coisa que dá para falar aqui, que é uma grande vantagem de ser brasileiro empreendendo nesse espaço no Brasil, pelo suporte que a gente está tendo hoje do regulador. E estamos aí desenvolvendo desde tecnologia para o Drex, até facilitando aí a entrada de N tipos de investidores no mundo cripto e financeiro.